procurar como que ele funciona. E Dani, seja bem-vinda novamente. A gente agradece muito a tua participação, mesmo de forma virtual, porque agora ela não para, gente. Tá lá, né, todos os dias na correria, que é uma correria muito boa. Mas conta pra gente aí, né, o que que é o que que é o CAPS para o pessoal entender e qual a sua principal função. Oi, Joyce, boa tarde, tudo bem? Que Agradecendo mais uma saudade! vez a oportunidade. Vi a Dani ontem, inclusive. Isso. Uhum. Estava com a Nos vimos equipe. ontem. Isso, estava com a equipe lá trabalhando. Agora nas ações da saúde, né? A gente tem um trabalho aí dessa nova gestão. Todo o trabalho da saúde ele é totalmente integrado, é um trabalho de grupo muito bacana e que independente de ser ou não alguma função, algum trabalho dentro da saúde mental, todos nós estamos integrados para poder passar para a população, né? O que é muito importante, assim. Então, a gente, independente de ser um serviço de saúde mental ou não, toda a equipe da saúde ali à frente, né, do secretário, para a gente possa estar todos integrados em qualquer que seja a ação. E a E agora gente. falando do. Isso Uhum, não pode continuar, é com você. isso. E, e aí, ontem a gente conversou, né? E assim como a Rádio Cidade também está sempre junto, agradecer mais uma vez a participação de vocês, porque não é só uma questão social, né? E assim, a gente é muito importante quando, né, as redes de comunicação também participam dessas ações, porque a gente consegue atingir muito mais as pessoas, né? A gente consegue alcançar muito mais dentro daquilo que a gente pretende, né? Falando da questão da prevenção, né? Ou a dengue, ou a saúde mental, ou qualquer um outro serviço da saúde. Então, sempre a Rádio Cidade, agradecer mais uma vez aqui pela Secretaria de Saúde, né? Que agradecer muito a participação da Rádio Cidade, que sempre está junto, né, com a gente nessas ações. Agradecer demais. A gente fica feliz da vida e é claro, né, que a gente, vocês contribuem demais aqui para os nossos temas. E aí, a falar um pouquinho, você, com todo esse trabalho, né, que tipo de atendimento estão disponíveis para a população, como que funciona? O CAPES, ele é um atendimento, né, psicossocial, de atendimento psicossocial. Ele é um atendimento que a gente chama de alta complexidade, né? Tem a básica, tem a média complexidade, tem a alta complexidade. Aqui nós atendemos pacientes que estão em alto risco, né? Tem a questão do suicídio e que a gente precisa levar, que são transtornos, né, de alta complexidade mentais e psicológico. Esses pacientes eles são encaminhados sempre ou pelos postinhos de saúde, ou então pode ser também atendido de demanda espontânea. Não necessariamente ele precisa de algum encaminhamento para vir para o CAPES, né? E ele ser atendido. Nós temos aqui, Joyce, atendimento psicossocial, nós temos atendimento de enfermeiros, de assistentes sociais, de farmacêuticos, arteterapeuta, de médicos. Nós estamos hoje aqui com 3 médicos aqui para o atendimento, né, das pessoas que estão aí no nível de alta complexidade, sempre para atender, né? Urgência e emergência, a gente sempre orienta esses pacientes a procurarem, né, um serviço de emergência mesmo, né, que são os hospitais. Mas, se não for um caso totalmente de emergência, a gente vem, eles são encaminhados aqui para o CAPES para fazer um acolhimento, porque prioridade no nosso atendimento, Joyce, é fazer um acolhimento e um atendimento humanizado para essas pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? Então, eles já vêm com toda a fragilidade que se encontram, a gente precisa dar um acolhimento humanizado para essas pessoas. Então, prioridade hoje no nosso atendimento é dar um atendimento de qualidade, ter um olhar sensibilizado, né, com a questão ali da saúde mental, mediante ao que esse paciente ele está apresentando. Se for um atendimento, uma avaliação de média complexidade, nós também podemos encaminhar esse paciente para um atendimento também psiquiátrico e psicológico,
que é pela policlínica, que lá também tem Hum. profissionais, tem psiquiatras também que vão fornecer esse atendimento. É legal porque também, de repente, se a pessoa já conhece, está passando por uma situação, às vezes não sabe o caminho, pode ir direto com vocês, já conversar direto com vocês, que vocês fazem então esse encaminhamento, mais ou menos assim? Isso. Isso. A dúvida das pessoas, Joyce, é que às vezes elas acham que precisam ter algum encaminhamento, Uhum. né? A gente precisa seguir um fluxo para que a coisa fique organizada. Então, a gente sempre fala que o postinho de referência da pessoa, ele é o melhor caminho. A gente consegue um encaminhamento daí porque vai ter uma primeira avaliação. E às vezes nessa primeira avaliação, Joyce, não é um atendimento de alta complexidade que o atendimento também dos postinhos de saúde vão conseguir suprir a necessidade dele, né? Porque o que fica dificultoso é as pessoas tentarem identificar em que nível que ele está, Uhum. né, de atendimento. E às vezes um atendimento de ISF, dentro ali dos médicos, um nível de ansiedade um pouco mais leve, né? Uma depressão que está se iniciando, ele consegue esse atendimento nos postinhos de saúde. É como a gente falou, atendimento de alta complexidade, e aí a gente já tem que partir, né, para um Uhum. atendimento de CAPS, né, de um centro de atenção psicossocial, que vai dar todo e oferecer todo o atendimento para ele necessário. Antigamente, né, a gente tinha até na região algumas clínicas, né, que o pessoal era internados e a gente fala, né, que não tinha não sei se como que chama, mas esse trâmite. Então, todo mundo que tinha alguma situação difícil, assim, às vezes era encaminhado para uma internação. Não sei se fala ainda manicômio, é isso? Não? Se fala ainda esse Isso, termo? a gente não tem mais essa Então, nomenclatura. antigamente era isso, né? E acho que eu até fui pesquisar que o CAPES ele foi criado justamente para isso, para ter, para fazer esse cuidado e estar ali, que foi criado em 2001 para substituir essas internações e oferecer um cuidado humanizado e comunitário. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil conta com mais de 2.600 CAPs espalhados pelo país. Então, Exatamente. eu não sabia disso, que ele tinha sido criado para trazer essa parte humanizada, que antigamente era muito tranquilo, até as pessoas mesmo, as famílias, não sabiam o que fazer e encaminhava para esses centros. E aí, 2001, veio, né, aí o CAPES, né, essa política pública, para trazer aí esse cuidado humanizado e aí para entender que às vezes a gente até conversou aqui algumas vezes sobre isso, né, Dani? Que às vezes é uma conversa, às vezes é um direcionamento, é como você conduz, é que vai fazer a diferença num tratamento. Claro que tem, até eu quero saber, né, quais são os tratamentos que a pessoa pode estar fazendo e o que o CAPES pode estar auxiliando. Isso, até desmistificando, Joyce, hoje muita gente ainda tem uma resistência muito grande quando a gente fala em internação psiquiátrica, Uhum, né? Entendendo que ainda está no modelo, né, de uhum, manicômios, né, de um sistema manicomial que a gente tinha muito, que já não existe mais. E quando as pessoas vêm para o CAPS, né, e está num nível elevado, muito grande, assim, numa situação de risco muito ruim, muito grande, automaticamente os profissionais aqui do CAPS, eles indicam, né, a internação para esses pacientes. E existe uma resistência muito grande, porque ainda fica muito, associado ao sistema manicomial, né? E hoje as internações psiquiátricas, eles são de curto prazo, dependendo, claro, de cada situação, porque eles entendem que essa internação, ela é simples, é para ter um cuidado maior, para ter uma vigilância um pouco maior, né, que fora de casa, mas a gente também às vezes pode falar de internação domiciliar, né, é onde a família também participa desse processo de internação, onde tem que ser uma vigília um pouco maior, né, de 24 horas, de acompanhamento na adesão da questão da medicação.
e que isso o CAPS também faz, né? O paciente ele pode estar aqui que diariamente para a gente acompanhar todo o processo de tratamento dele medicamentoso, para acompanhar todo o processo dele, e aí automaticamente também ele já vai ser inserido para um acompanhamento psicológico que tem tudo aqui dentro do CAPS, né? Tem muitos Nesse projetos aí de apoio, né, nesse sentido. Sim, tem muitos projetos e muitos programas, assim, a gente tem terapias de grupo, nós temos terapias com artesã, né, de artesanato, inclusive eu estou agora aqui na sala, né, de artesanato, não tem paciente agora, mas porque tudo que é terapêutico, né, para contribuir na evolução positiva desse paciente, nós vamos fazer, né? E ele começa pelo primeiro atendimento, de uma forma humanizada, de forma acolhedora, né, olhando para esse ser que está tão sensibilizado e tão fragilizado mediante os seus transtornos emocionais, psicológicos e psiquiátricos, e aí sim a gente também tem uma dinâmica de conseguir fazer com que os familiares também participem desse processo, que os familiares também consigam participar de toda essa dinâmica, porque esse é o serviço do CAPS, interagir e integrar a família também nesse processo de cuidado e de tratamento. Olha, você colocou um ponto muito importante aí, né, sobre todo esse trabalho, conecta a toda a comunidade. Eu percebo também que as redes sociais vêm tirando também esse estigma, até às vezes até com certo humor a gente vem vendo isso, e que a gente viu muito na pandemia. Muitas transtornos, patologias se aflorarem nessa época. A gente percebeu um cuidado nesse trâmite da saúde mental e vendo realmente a importância do profissional, a importância de você procurar ajuda, uma importância de você estar fazendo algum tipo de tratamento, porque antes você também mencionou que ainda existe do próprio paciente essa ressalva, essa preocupação de estar procurando profissional e, de repente, até, como você mencionou, uma internação, porque a gente tinha esse estigma da época passada lá, né? Antes dos anos 2001 ali. Mas a gente percebe que agora existe realmente um carinho, um acolhimento e também, né, como vocês fazem essa triagem, o postinho também, cuidando e onde vai direcionar. Às vezes, olha, aqui nesse ponto é melhor e ter Exatamente. isso que é importante também a gente relatar, que o Uhum. CAPS ele funciona também Uhum. como essa triagem e também fazendo esse acompanhamento para toda a comunidade. Em Tubarão tem quantos CAPs aqui? A gente sabe São mais ou os menos? dois CAPs. É o CAPS 2, né? Uhum. E tem o CAPS AD, que é para álcool e droga, que fica lá na passagem. Que Uhum. legal, que daí tem que ele é diferenciado nessa parte aí, quando as Isso. pessoas têm esse. E é tão, a gente fala, né? É muito comum. E as pessoas não Uhum. falam muito sobre isso, sabe? Eu não sei, né? A gente fala até nas entrelinhas, brincando, mas de falar de modo sério e que as pessoas tenham a ousadia, a confiança de ir buscar ajuda. Isso é muito importante. Existe Isso. também como, de repente, a gente tem um familiar que está passando por essa situação, a gente sabe que, de repente, sozinho ele não consegue ter essa ajuda. O próprio familiar pode ir e conversar com vocês para buscar essa ajuda? Sim, sim, acontece com frequência. Às vezes o paciente ele não quer vir, né, até pela questão, enfim, por vários motivos, mas o familiar pode vir, ele também vai ser atendido pelos nossos profissionais, né, vai fazer um acolhimento, a gente faz um estudo de caso de cada paciente, né, às vezes eles não estão mesmo em condições de sair de casa para poder fazer esse acolhimento, nós vamos avaliar quais são as condições de paciente, também realizamos visitas domiciliares, né, de acordo com a deficiência do paciente, né, de vir ou não, né, quais as dificuldades que ele tem de vir ou não, mas também a gente oferece esse atendimento para os familiares também, para que eles possam nos dizer qual é as dificuldades e as necessidades de cada um. Assim, se o paciente inicialmente ele não consegue vir até o CAPS,
mas a gente faz todo um estudo, né, de quais são as dificuldades que ele apresenta, para a gente conseguir, que a gente chama de busca ativa, né, e a gente consegue acessar esse paciente também. Mas antes de qualquer coisa, vir para o CAPS, para a gente conseguir avaliar toda a situação dentro da complexidade que ele se encontra. Ô, Daniela Machado, que avanços, né, com a tua É, experiência no querida. ramo. Ah, é tão legal falar o nome completo da minha amiga, Daniela Machado, nossa psicóloga e coordenadora do CAPS 2. Como que você vê, né, que avanços que você percebe aí na luta contra esse estigma aí da saúde mental? Vocês fazem Uhum. algumas ações, você tem esses projetos também para tirar esse estigma e deixar mais leve o tratamento das pessoas? Sim, sim, nós fizemos frequentemente ações, né? E para falar justamente do que é o CAPS, é como você falou, né? Muitas vezes a gente vê de uma forma, porque as pessoas acham engraçado, né? E falar e tal. Mas o CAPS é tão diferente. A gente teve até um exemplo assim de uma outra família que estava com uma resistência. Sempre que o filho passava aqui pela frente, né? Dizia assim: olha só, se tu não te comportar, eu vou te deixar Olha, aqui. Eu vou te olha. deixar aqui na frente. Mas claro, a gente falar que é bom estar aqui, mas é que entender e falar para a população o que é o serviço do CAPS, né? De forma muito mais sensibilizada, de forma muito mais, né? A gente brinca e tudo certo, sem problema nenhum, mas sem machucar ninguém, sem, né, ofender ninguém, porque às vezes as pessoas não conseguem nem sair daqui, querem esconder o rosto, sabe? E ele é um serviço de saúde como um outro qualquer, que cuida da saúde mental, sim, que qualquer pessoa pode estar nessa condição, pode desencadear um transtorno emocional psicológico, psiquiátrico, e que precise do CAPS. E o CAPS ele é para todos, ele é para todo mundo. Aquele que conseguir acessar, né, ele pode vir, que ele vai ser muito bem acolhido e entender também como é que é o serviço do CAPS, porque muitas vezes a gente não sabe o que que é e fica muito relacionado aos, né, aos moldes em que eram encontrados antes e que a gente está tentando aí, como você perguntou, né, evoluindo, Joyce, tentando evoluir cada vez mais dentro de um trabalho humanizado, dentro de um trabalho, né, sensibilizado nas redes sociais, né? Às vezes a gente está sempre aí nas ações, inclusive da saúde, também falando do nosso trabalho, né, com as pessoas na rua, mostrando inclusive os trabalhos que são realizados aqui pelos pacientes, em que a gente também entra num processo de empoderamento, né, dentro daquilo que eles conseguem produzir. Às vezes eles estão ali numa produção, mas não para ter nenhuma fonte de renda com aquilo que eles produzem, mas de forma de expressão. Então, não é através do bonito, né, do belo, mas daquilo que ele, do que a arte representa para ele, do que aquilo pode agregar, né, na estabilidade emocional dele. Então, a gente está sempre tentando mostrar assim para os nossos pacientes que a gente não pode ter vergonha de dizer que precisa de ajuda, que a gente não precisa se envergonhar de ser paciente do CAPS, porque assim como qualquer um outro paciente em outro serviço, ele também tem todos os direitos e precisa ser respeitado. E eu acho muito interessante falar sobre isso. E aí a gente às vezes vem aqui com temas de saúde mental nas segundas-feiras e justamente para isso. Eu acho que a maturidade está de falar com e tem pessoas que não tenho nenhum tipo de transtorno, mas às vezes acontece uma situação na tua vida que vai além. Tem coisas que a gente não tem controle. E às vezes as nossas emoções a gente não tem controle. Eu já fiz muitos cursos de inteligência emocional, saúde emocional. Eu já fiz vários e vários cursos. Eu tenho cursos em relação a isso. Tenho, como é que é? Certificado em inteligência emocional, mas às vezes, em algumas situações da minha vida, eu me deparei com algo muito forte e que uma profissional, os profissionais me ajudaram. E eu sempre falo aqui, brinco, converso, falo, agora eu tenho uma amiga no Capis, obrigado! Sempre falo isso porque como é importante a gente
ter esse apoio, a gente ter essa ajuda de verdade, gente. Porque eu nunca tive, e aí vai para essas pessoas aí que tem aquela um escudo, que é, às vezes você bota uma armadura de força. Às vezes você coloca uma armadura para mostrar que você é forte, aí você é um guerreiro, e você bota a armadura. E aí, às vezes, ali acha que as setas não estão chegando, mas o teu coração está moído. E você demora para tirar essa armadura. E quando a gente Isso. desmonta e a gente tira e a gente fala, eu preciso de ajuda, isso é a maior. Eu digo isso, é uma fonte de maturidade incrível quando você reconhece o seu limite, quando você verbaliza o teu sentimento, quando a gente fala realmente com liberdade, com tranquilidade sobre o que a gente está sentindo. Isso é saúde emocional, isso é saúde, é inteligência emocional. Quando você tem, e às vezes você na própria casa, você não tem coragem de falar, às vezes no seu ambiente você não tem essa coragem, então busque profissionais que possam te amparar, busquem profissionais como o CAPS, que estão ali, como a Daniela Machado acabou de mencionar, está aberto à disposição para todos. E como é bom a Isso. gente ter esse auxílio, ter isso para a comunidade. Para a gente Isso. finalizar, que eu sei que você também tem o seu dia aí corrido, onde que fica o CAPS? Quais são os meios que a gente pode entrar em contato, por telefone, direto aí, como fazer? Joyce, assim, o endereço, né, eu falo sempre Ah, assim, ó, sim, todo mundo, entendi. todo mundo conhece, né? Aqui é a Tá. pracinha do Antigo Angelone, ele Uhum. fica do ladinho da SAMU, aqui Pensei que ela ia dizer bem que não central. podia falar que é secreto. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Deve falar. Fica aqui do ladinho do SAMU, né, na pracinha do Antigo Angelone, todo mundo conhece. Então é só chegar aqui, conversar com a gente. Vai vir, se for para conhecer, às vezes não necessariamente, né, para ser atendido, mas para conhecer os nossos serviços, será muito bem-vindo, né? E pode chegar aqui nas redes sociais também. Nós temos o nosso Instagram, né, que é CAPS2. No Instagram a gente consegue Tubarão, a gente consegue lá encontrar tudo que a gente realiza aqui dentro do nosso serviço, né? E todo mundo será muito bem-vindo aqui no nosso serviço. Já gostei demais, já quero ir. Vou conhecer, vou ir tomar um café com vocês, ó. Muito Eu obrigada. quero Qual que é os horários de conhecer. atendimento que o pessoal pode encontrar aí, o serviço? Das 7, das 7 da manhã às 5 da tarde, sem Ó, fechar o meio-dia. então já vou liberar aí a Dani para ela poder ir bater o seu ponto. Dani, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Agradeço demais. Um abraço para toda a equipe. Parabéns aí por todos esses profissionais aí que fazem muita diferença. Obrigado mais uma vez por você participar também. Obrigada, querida, te amo. Muito obrigada novamente, tá, pela Beijão. oportunidade. Estou sempre aqui, tá bom? Obrigadão, muito obrigado. E olha, gente,